Opa, aqui é o Matheus, direto aqui de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. E hoje eu queria te falar qual que é a fórmula para você ter sucesso na Bolsa de Valores no longo prazo. Qual que é o método que você precisa seguir para você de fato ter sucesso na Bolsa de Valores e ganhar dinheiro no longo prazo. Então fica nesse vídeo até o final para você descobrir o que é isso que eu tô falando. Cara, essa fórmula não é nem eu que inventei e nem sou eu quem está dizendo as coisas. De fato, hoje eu tava lendo o livro A Bola de Neve, do Warren Buffett, que você pode até ver, eu tô quase na metade dessa bíblia gigante. Esse livro daqui tem 1000 páginas, eu tô na página 500 e aí finalmente tô na metade dele. E hoje eu li uma coisa bem interessante, que é uma passagem do Warren Buffett por volta de 1975, quando ele teve esse start, quando ele percebeu que são apenas dois critérios os que fazem que qualquer pessoa tenha sucesso na Bolsa de Valores, e quem não segue esses dois critérios, quem não segue esses dois passos, acabam tendo prejuízo no longo prazo, acabam não conseguindo ganhar dinheiro na Bolsa de Valores. Aliás, eu arrisco a dizer que as pessoas precisam de apenas essas duas únicas coisas para de fato conseguir ter sucesso investindo na Bolsa de Valores. E esses dois critérios são os seguintes: paciência e investir racionalmente. Paciência e racionalidade são as duas coisas que, quando você coloca dentro da sua mistura, dentro da sua análise de empresa, no longo prazo não tem como você perder dinheiro. Se você seguir fielmente essas duas coisas, você irá ter sucesso na Bolsa de Valores. De nada adianta você saber tudo sobre ações, você saber tudo sobre análise fundamentalista, você saber como avaliar um negócio se você não tem esses dois critérios bem presentes no seu investimento, se você não tem esses dois critérios psicológicos na sua decisão. Porque é o seguinte, investimentos, a análise de investimentos é uma coisa básica que você consegue aprender. Existem coisas objetivas, você consegue olhar alguns números, você consegue analisar alguns fatores, alguns critérios que fazem de determinado investimento um bom negócio. No entanto, ter paciência para esperar aquele investimento maturar e apenas investir racionalmente são coisas que as pessoas menosprezam, mas quando chega um momento em que elas precisam desses dois ingredientes e eles não estão presentes, as pessoas acabam perdendo bastante dinheiro. Eu mencionei o Bola de Neve aqui do Buffett porque hoje eu estava lendo uma passagem que era a seguinte: em 1975, os Estados Unidos estavam passando por uma crise ferrada, a maior crise desde a Grande Depressão que eles tinham tido. Eles estavam com inflação na casa dos 2 dígitos, estavam com uma taxa de desemprego muito alta, as principais cidades, as principais capitais estavam todas falindo, e Nova York, por exemplo, que é onde está situado o mercado financeiro americano, estava quase indo à falência de fato. A cidade já não tinha mais dinheiro para ficar solvente. E o mercado acionário e a Bolsa de Valores lá também começou a andar de lado. Antes, quando tudo estava bombando, as pessoas começaram a comprar ações desenfreadamente, mas agora, quando o mercado e o país estava entrando em crise, algumas ações, alguns investimentos também começaram a andar de lado. E as ações da Berkshire, que foram as que mais foram afetadas na época, elas, alguns anos antes, estavam sendo negociadas a 90 e poucos reais. E agora, em 1975, elas tinham caído para 43 reais. Elas tinham caído 50% em questão de alguns meses devido a essa crise. Mas o problema não foi apenas que as ações caíram, mas sim o que as pessoas faziam com aquelas ações. Muitas pessoas começaram a ligar desenfreadamente, começaram a entrar em contato com o Buffett para ver o que tinha acontecido, se ele acreditava que aquelas ações iam se recuperar, se ele achava que aquele negócio ia ser bom no longo prazo, se eles tinham que comprar mais, se tinham que vender, e começaram a ficar desesperados, começaram a ficar doidas. E aí o Buffett, naquela posição em que ele controlava a empresa na época, não sabia muito como lidar com aquela situação, pois era a primeira vez que ele estava lidando com uma queda e uma pressão de tanta gente de uma hora para outra. Ele apenas dizia para as pessoas o seguinte: se você investiu racionalmente nas empresas, tenha paciência para esperar, porque o mercado ele é volátil, o mercado ele pode se movimentar de forma aleatória em determinados períodos. E isso foi uma coisa que ficou bem marcada em mim quando eu estava lendo, porque, nossa, faz total sentido. Você, mesmo investindo com o melhor investidor da história, mesmo você investindo nas ações do talvez o cara que mais sabe cuidar de dinheiro que existe,
as ações da empresa que ele controla foram de 90 para 43, ou seja, se desvalorizaram em 50%. O mercado não consegue distinguir esses pontos, o mercado não consegue distinguir quando um gestor realmente é bom e quando o outro não é. Mas ele sim se comporta de forma irracional em alguns momentos. E se você não tiver esses dois pontos bem presentes, você acabará não sabendo como lidar com aquela situação. Porque ao invés de você enxergar como uma oportunidade para você comprar mais, você ficará com medo e vai querer se desfazer das ações justo nesse momento em que elas ficaram mais baratas. Nessa época, algumas pessoas acabaram de fato vendendo as ações do Buffett que tinham comprado por 90 e poucos dólares, 80 e poucos dólares, por 43 dólares na época. Ou seja, mesmo com prejuízo, elas preferiram se desfazer. Mas o que aconteceu com aquelas pessoas que não tiveram a paciência de esperar esse investimento voltar? Elas talvez perderam a maior oportunidade de ganhar dinheiro na vida delas, pois naquela época elas poderiam ter comprado as ações por 40 e poucos dólares e hoje cada ação da Berkshire vale 380 mil dólares a unidade. Ou seja, se as pessoas tivessem tido paciência e seguido o seu racional ao entrar naquela empresa, poderiam ter visto uma multiplicação de uma ação que custava 40 dólares para mais de 380 mil dólares. E isso é uma valorização de 90 mil%. Ou seja, você teria visto seu dinheiro se multiplicar 9 mil vezes. Se você tivesse colocado 100 dólares, você estaria praticamente milionário com tamanha valorização. Só que as pessoas, a maioria das pessoas daquela época, não ficaram milionárias com os 100 dólares. Por quê? Eles não conseguiram ter paciência para esperar aquela ação ser um bom investimento, aquela ação virar. Você precisa entender que são poucas as coisas que você controla na bolsa de valores. E uma das poucas e únicas coisas que você controla é a sua análise, é a sua decisão sobre aquela empresa. Ou seja, você não pode controlar se a empresa vai subir ou se vai cair, mas você pode controlar o que você vai fazer com a empresa, se você vai comprar mais ou se você vai segurar ou se vai ficar de fora. Acontece que as pessoas não dão ênfase a esse ponto que elas controlam, porque se você não controla se as ações vão ir bem ou se não vão ir, você pelo menos deveria focar naquilo que pode de fato pegar e fazer alguma coisa por aquilo, que é tomar a sua decisão de manter aquela empresa, tomar a sua decisão de ter paciência sobre aquele determinado investimento. Outra passagem muito interessante aconteceu com as ações da Geico. A Geico é talvez uma das empresas mais icônicas do Warren Buffett, uma das empresas mais famosas, mais tradicionais que estão com eles. Nessa época, ela começou em um processo que ela chegou quase a falir. Ela tinha as ações sendo negociadas na época por volta de 83 dólares, só que em apenas 2 anos, seguido por toda essa crise e tudo mais, as ações dela chegaram a apenas 2 dólares. Isso daí é uma desvalorização de mais de 97%. Se você tivesse colocado lá 1.500.000 dólares naquela ação, hoje você teria o equivalente a 50 mil dólares, para você entender tamanha desvalorização. E aconteceu a mesma coisa, só que aqui de uma forma muito mais gigante. Quem tivesse primeiro ter investido com racionalidade e com a lógica naquela determinada empresa e depois tivesse tido a paciência de esperar aquele investimento virar, aquele investimento voltar a subir no longo prazo, teria obtido uma valorização incrível, porque uns anos depois cada ação valia em torno de 300 dólares. Então você poderia ter aproveitado dessa queda para não ficar chorando ou não ficar sendo impaciente de querer vender as ações, mas sim para você comprar mais ou simplesmente manter a posição, porque no longo prazo ela iria virar, ela iria ser um bom investimento. E você precisa entender que analisar empresas, analisar números, analisar relatórios e tudo mais é muito importante, sim. Isso daí faz parte de analisar o negócio. Só que além de você analisar o negócio, você precisa desses dois ingredientes amarrando. A paciência e a racionalidade são como se fossem cobertores que elas vão amarrar toda a sua análise para que de fato você tenha uma análise mais sólida e uma análise redondinha daquela determinada empresa. Se você não tem a racionalidade nem a paciência para esperar aquele investimento, por mais que você tenha feito uma boa análise, ela irá desamarrar e ela, em qualquer momento que o mercado fique irracional e volátil, irá se perder no meio do caminho. Então você não terá um benefício em qualquer empresa, você não terá um ganho expressivo de dinheiro naquele investimento. Por isso que, cara, você precisa entender que mesmo você fazendo o seu papel de analisar racionalmente, você precisa ter a paciência e entender que em alguns momentos a bolsa de valores vai ficar totalmente aleatória, vai ficar totalmente incerta e movimentos gigantes e negativos como esses podem acontecer sempre, e eles de fato irão acontecer se você é um investidor e foca no longo prazo, porque de
tempos em tempos, eles acabam afetando a bolsa de valores e vão acabar afetando a sua participação. Então você precisa ter bem claro que coisas ruins acontecem e que você irá ter a paciência para esperar isso virar. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado e você tenha entendido qual que é a importância de você ter paciência e investir racionalmente em uma empresa. Deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal e me manda uma mensagem lá no Instagram, @códigoinvestidor. Vou ficar bem feliz de saber o que você achou e qual que é a sua opinião a respeito desses pontos. Então é isso, espero que você tenha gostado, nos vemos na próxima e até mais.